O mundo está repleto de mistérios que nunca foram resolvidos, indo desde civilizações antigas e atividades extraterrestres até os fenômenos mais bizarros do século passado. Número 20. O assassino do Zodíaco. O assassino do Zodíaco é um dos serial killers mais infames e difíceis de capturar da história dos Estados Unidos. Ele espalhou o terror pelo norte da Califórnia entre o final da década de 1960 e o início dos anos 70, famoso por suas mensagens criptografadas e um perturbador jogo de gato e rato com a polícia. O Zodíaco afirmava ter matado 37 pessoas, embora apenas 5 vítimas tenham sido confirmadas. O primeiro ataque reconhecido aconteceu em 20 de dezembro de 1968, quando os estudantes Betty Lou Jensen e David Faraday foram assassinados a tiros perto de Vallejo, na Califórnia. O criminoso voltou a atacar em 4 de julho de 1969, mirando Darlene Ferrin e Michael Mageau, também próximo a Vallejo. Mageau sobreviveu e conseguiu descrever o agressor. A marca registrada do Zodíaco eram as cartas provocativas enviadas a jornais locais, contendo cifras e criptogramas. Uma dessas mensagens, dividida em 3 partes, foi decifrada por um professor de ensino médio e sua esposa, revelando um texto perturbador sobre o prazer de matar. Apesar das cartas, do retrato falado e de vários suspeitos, o assassino nunca foi preso. Suas mensagens e identidade misteriosa inspiraram inúmeras teorias, livros e até filmes, como o Longa Zodiac, de 2007. O principal suspeito mais associado ao caso é Arthur Lee Allen, um ex-professor primário e condenado por abuso infantil. Ele foi interrogado pela primeira vez em 1969 e novamente em 1971, pois coincidia com a descrição física fornecida pelas vítimas sobreviventes e demonstrava comportamentos suspeitos. Apesar das evidências circunstanciais, como um relógio da marca Zodiac e sua proximidade com vários locais dos crimes, nunca foi encontrada nenhuma prova definitiva que o ligasse aos assassinatos. Allen faleceu em 1992, e testes posteriores de DNA feitos nas cartas do Zodíaco não bateram com o dele, deixando o caso em aberto. Número 19. O Poço do Dinheiro da Ilha Oak. O famoso Poço do Dinheiro da Ilha Oak é um mistério que há mais de 200 anos atrai caçadores de tesouros e historiadores. Localizada na costa da Nova Escócia, no Canadá, a ilha ganhou fama em 1795, quando 3 jovens descobriram uma depressão circular estranha no solo. Convencidos de que haviam encontrado um tesouro enterrado, começaram a cavar e encontraram camadas de toras de carvalho em intervalos regulares, o que deu origem ao nome Poço do Dinheiro. À medida que avançavam na escavação, surgiram armadilhas e túneis de alagamento, evidenciando que algo complexo havia sido construído ali. Expedições posteriores revelaram ainda mais mistérios. Pedras com símbolos enigmáticos, fibras de coco e até fragmentos de correntes de ouro, sugerindo a presença de uma estrutura sofisticada e talvez um tesouro de grande valor escondido em profundidades ainda maiores. Várias tentativas ao longo dos anos buscaram decifrar o enigma e recuperar o tesouro, com o uso de tecnologias avançadas de perfuração e até tentativas de drenar os poços alagados. No entanto, todas essas empreitadas encontraram obstáculos como desabamentos, inundações e interpretações conflitantes dos artefatos encontrados. Número 18. O Sudário de Turim. O Sudário de Turim é uma das relíquias mais misteriosas e debatidas da história. Considerado sagrado por muitos, o pano de linho é visto como o possível lençol que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. Ele mostra uma imagem negativa de um homem com ferimentos compatíveis com a crucificação, visível de forma clara apenas em negativos fotográficos. Registrado pela primeira vez no século XIV na França, a origem do sudário permanece um grande enigma. Testes de datação por radiocarbono colocaram sua criação entre os séculos XIII e XIV, alimentando questionamentos sobre sua autenticidade. No entanto, estudos posteriores contestaram a confiabilidade da amostra testada. O que torna o sudário tão intrigante são suas características únicas, como a profundidade tridimensional da imagem e as manchas de sangue compatíveis com feridas de crucificação, que a ciência moderna ainda não conseguiu reproduzir com as técnicas conhecidas da Idade Média. Além da análise científica,
O sudário inspira intensa devoção religiosa. O Papa João Paulo II chegou a chamá-lo de ícone escrito com sangue, simbolizando o sofrimento de Cristo. Céticos e crentes continuam investigando sua origem, examinando a trama do tecido e debatendo seu real significado até hoje. Número 17. O manuscrito Voynich. Nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, o manuscrito Voynich é um livro misterioso e ricamente ilustrado que intriga estudiosos e decifradores de códigos há séculos. Descoberto em 1912, o manuscrito está escrito em um alfabeto desconhecido e é acompanhado por ilustrações botânicas, astronômicas e biológicas de tirar o fôlego. Estima-se que tenha sido produzido no início do século XV. Com cerca de 240 páginas feitas de pergaminho, o manuscrito contém aproximadamente 25.000 palavras, nenhuma das quais foi decifrada até hoje. A linguagem é única em sua estrutura e padrões linguísticos, levando alguns a acreditar que se trata de uma língua construída propositalmente, ou até mesmo de uma farsa extremamente elaborada. Várias teorias tentam explicar a origem do manuscrito. Alguns o veem como um tratado científico codificado, outros como um guia alquímico, enquanto há quem pense que seja uma brincadeira intelectual criada para enganar colecionadores. O mistério do Voynich atraiu linguistas, criptógrafos e curiosos do mundo inteiro. Vários tentaram quebrar o código com ferramentas de análise computacional e reconhecimento de padrões, mas apesar de todos os esforços, ele continua sendo um enigma, um verdadeiro convite ao fascínio e à frustração. Número 16. A Colônia Perdida de Roanoke. A Colônia Perdida de Roanoke é um dos mistérios mais antigos e assustadores da história dos Estados Unidos. Em 1587, um grupo de colonos ingleses fundou um assentamento na ilha Roanoke, localizada na costa do que hoje é a Carolina do Norte. Liderados por John White, o grupo incluía homens, mulheres e crianças com o objetivo de estabelecer uma colônia permanente no Novo Mundo. Contudo, em 1590, quando John White retornou da Inglaterra com suprimentos, encontrou a colônia completamente vazia. Não havia sinal de luta, destruição ou dos colonos. A única pista era a palavra Croatoan esculpida em um poste de madeira, e a inscrição Cro gravada em uma árvore próxima. Isso sugeria que os colonos poderiam ter se mudado para a ilha Croatoan, mas nunca se encontrou uma prova definitiva. Durante séculos, a ausência de evidências conclusivas deu origem a várias teorias. Alguns acreditam que os colonos foram assimilados por tribos indígenas locais, outros falam em conflitos violentos ou morte por fome. Mesmo com escavações arqueológicas e pesquisas históricas intensas, o paradeiro final dos colonos de Roanoke permanece um enigma, uma cicatriz misteriosa nas origens coloniais do país. Número 15. O Codex Gigas. Também conhecido como a Bíblia do Diabo, o Codex Gigas é um manuscrito medieval colossal, tanto em tamanho quanto em mistério. Com aproximadamente 92 centímetros de altura e pesando cerca de 75 quilos, esse livro chama a atenção por sua grandiosidade e pelas lendas que o cercam. Ele teria sido criado no início do século XIII, e acredita-se que foi escrito por um único monge ao longo de várias décadas. O que torna o Codex Gigas especialmente intrigante é a ilustração de página inteira do diabo, o que lhe rendeu seu apelido sinistro. A lenda mais famosa afirma que o monge responsável por escrever o livro foi condenado a ser emparedado vivo, mas para salvar sua vida fez um pacto. Prometeu concluir todo o manuscrito em uma única noite. Para conseguir tal façanha, teria invocado o próprio demônio que o teria ajudado e exigido sua imagem como pagamento. Fora das lendas, o Codex Gigas é um registro valioso da cultura medieval. Ele contém uma cópia completa da Bíblia na versão Vulgata em latim, além de textos médicos, registros históricos e outros escritos diversos, misturando religião, ciência e ocultismo em um único volume fascinante. Número 14. A abdução UFO de Pascagoula. O caso de abdução em Pascagoula é um dos relatos de contato com extraterrestres mais estranhos e comentados da história. Ocorreu em 11 de outubro de 1973, quando dois colegas de trabalho, Charles Hickson e Calvin Parker, afirmaram terem sido abduzidos por seres alienígenas enquanto pescavam às margens do rio Pascagoula, no estado do Mississippi.
Segundo o relato dos dois, eles avistaram um objeto oval que emitia uma luz azulada e que pairava sobre eles. Em seguida, foram levitados e levados para dentro da nave, onde encontraram criaturas com pele enrugada, mãos semelhantes a garras e sem olhos aparentes. Relataram que passaram por exames médicos antes de serem liberados, sem ferimentos, mas profundamente abalados. Quando procuraram as autoridades locais, muitos duvidaram da veracidade da história. No entanto, ambos passaram por testes de detector de mentiras aplicados pelo departamento do xerife, e os resultados indicaram que os dois realmente acreditavam no que estavam dizendo. Mesmo com ceticismo e muita especulação, Hickson e Parker mantiveram sua versão dos fatos até suas mortes. O caso continua sendo estudado por ufólogos e é frequentemente citado como um dos encontros extraterrestres mais convincentes já registrados. Número 13. O dodecaedro romano. O dodecaedro romano é um objeto pequeno, mas envolto em um enorme mistério. Datado da época do Império Romano, trata-se de um artefato oco, com 12 faces pentagonais e um orifício circular no centro de cada uma. Geralmente feito de bronze ou pedra, já foram encontrados mais de 100 desses objetos em diferentes partes da Europa, principalmente em países como França, Alemanha e Reino Unido. Apesar de sua aparência singular, não existe um consenso sobre sua utilidade. Entre as muitas teorias propostas estão o uso como instrumento de medição, ferramenta para tricô, objeto ritualístico, brinquedo anti-estresse, ou até mesmo como uma forma de exibir a habilidade técnica de artesãos da época. O mistério aumenta pelo fato de não existirem registros ou representações desses dodecaedros em murais, mosaicos ou textos romanos. Além disso, há uma enorme variação no tamanho, no material e no acabamento dos exemplares encontrados, o que sugere que não eram itens padronizados nem de produção em massa. Arqueólogos continuam estudando os locais onde esses artefatos foram descobertos e esperam que futuras escavações tragam pistas mais claras sobre o propósito desses intrigantes objetos. Número 12. O desaparecimento de Harold Holt. O sumiço de Harold Holt, ex-primeiro-ministro da Austrália, é um dos desaparecimentos mais enigmáticos do século XX. Tudo aconteceu em 17 de dezembro de 1967, quando Holt entrou no mar para nadar na praia de Cheviot, perto de Melbourne, e nunca mais foi visto. Conhecido por ser um nadador experiente e apaixonado pelo oceano, ele entrou nas águas agitadas naquela tarde de domingo e desapareceu diante de testemunhas. Imediatamente foi iniciada uma das maiores operações de busca do país, envolvendo Marinha, Força Aérea, polícia e centenas de voluntários. Mas, apesar dos esforços, nenhum corpo ou vestígio foi encontrado. O desaparecimento de uma figura pública tão importante sem deixar rastros alimentou teorias das mais diversas, desde afogamento acidental até espionagem internacional ou até mesmo fuga voluntária. A Austrália ficou em choque e o caso teve impactos diretos na política e nas práticas de segurança costeira do país. Em sua homenagem, vários locais receberam seu nome, como o Centro Memorial de Natação Harold Holt. Décadas depois, a ausência de respostas concretas mantém o mistério vivo e continua fascinando tanto estudiosos quanto o público em geral. Número 11. A escrita Rongorongo. A escrita Rongorongo é um dos sistemas linguísticos mais enigmáticos já descobertos e está intimamente ligada à cultura da Ilha de Páscoa, também chamada de Rapa Nui, no Pacífico Sul. Datando dos séculos XVIII e XIX, esse sistema é composto por glifos gravados em tábuas de madeira e outros objetos, formando padrões que indicam uma linguagem escrita. No entanto, seu verdadeiro significado continua sendo um mistério até hoje. Os estudiosos identificaram cerca de 120 símbolos distintos, cada um representando um glifo específico. Eles são geralmente organizados em linhas horizontais que se alternam de direção, um estilo chamado de bustrofedon invertido. Essa forma incomum de escrita fortalece a teoria de que se trata de um sistema autônomo, desenvolvido independentemente pelos habitantes da ilha. Sem um texto bilíngue, como um equivalente à Pedra de Roseta, linguistas e arqueólogos enfrentam enormes dificuldades para decifrar a Rongorongo. Algumas hipóteses sugerem que ela era usada como auxílio mnemônico para transmitir histórias orais ou ensinamentos religiosos.
Outras teorias mais controversas propõem que o sistema tenha sido influenciado por contatos externos, hipótese pouco aceita pela maioria dos especialistas. Apesar de tentativas com análise estatística e comparações simbólicas, os avanços na decodificação da Rongorongo são lentos e inconclusivos. A complexidade da escrita e a escassez de material disponível tornam essa linguagem um dos maiores mistérios linguísticos do Pacífico e do mundo. Número 10. O misterioso sinal WOW do espaço. O famoso sinal WOW é um dos eventos mais intrigantes da história da busca por inteligência extraterrestre. Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry R. Ehman detectou um forte sinal de rádio de banda estreita enquanto trabalhava com o radiotelescópio Big Ear, na Universidade Estadual de Ohio. O sinal durou 72 segundos e foi tão surpreendente que Ehman circulou a leitura no papel com a anotação WOW, batizando o fenômeno. O que torna esse sinal tão especial é sua origem. Ele veio da direção da constelação de Sagitário, mais precisamente de uma região do espaço onde não há objetos celestes conhecidos capazes de emitir sinais tão intensos. A frequência detectada, 1412 MHz, coincide com a chamada linha do hidrogênio, considerada estratégica para comunicações interestelares, o que fez muitos pensarem em uma possível tentativa de contato de uma civilização alienígena. Diversas tentativas de captar novamente o sinal foram feitas ao longo dos anos, mas nenhuma conseguiu repetir o fenômeno. As teorias variam desde transmissões extraterrestres até explicações naturais ou interferência terrestre. Ainda assim, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O sinal WOW permanece como uma das maiores pistas, ou coincidências, na busca por vida inteligente fora da Terra, despertando debates até hoje entre cientistas, céticos e entusiastas do espaço. Número 9. O mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é uma verdadeira maravilha da tecnologia antiga. Descoberto em 1901, entre os destroços de um navio naufragado próximo à ilha grega de Anticítera, o artefato é um dispositivo incrivelmente complexo datado de aproximadamente o ano 100 a.C. Por décadas, os pesquisadores não tinham ideia do que se tratava, acreditando inicialmente que era apenas um bloco corroído de bronze. Com o tempo e o avanço das tecnologias de imagem, descobriu-se que o objeto era, na verdade, um computador analógico antigo, talvez o mais antigo do mundo. Seu sistema é composto por mais de 30 engrenagens de bronze minuciosamente construídas, guardadas dentro de uma caixa de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos. O mecanismo servia para prever posições astronômicas, eclipses e fases da Lua, e possivelmente até eventos esportivos como os Jogos Olímpicos. O nível de precisão e engenharia envolvido no mecanismo de Anticítera é comparável ao de relógios mecânicos criados quase 2000 anos depois. A existência de um dispositivo tão avançado naquela época mudou completamente a visão que tínhamos sobre as capacidades tecnológicas da Grécia Antiga. Ainda hoje, cientistas trabalham para entender completamente sua funcionalidade, utilizando reconstruções em 3D e simulações. O artefato é uma das provas mais impressionantes de que os antigos sabiam muito mais do que imaginávamos. Número 8. As cifras de Bill. As cifras de Bill são uma coleção de 3 textos criptografados que supostamente revelam a localização de um tesouro perdido composto por ouro, prata e joias, avaliado em milhões. A história remonta ao início do século XIX, quando Thomas J. Bill e seu grupo de exploradores teriam encontrado uma enorme fortuna nas Montanhas Rochosas. Para protegê-la, Bill enterrou o tesouro em Bedford County, na Virgínia, e codificou sua localização em 3 cifras distintas. Em 1822, Bill confiou uma caixa trancada ao amigo Robert Morris, com instruções de só abri-la se ele não voltasse em 10 anos. Como Bill nunca retornou, Morris tentou por anos decifrar os códigos, mas sem sucesso. Após sua morte, os documentos chegaram às mãos de outro homem, que publicou um panfleto em 1885, divulgando a história e os textos cifrados. Apenas uma das cifras, a segunda, foi parcialmente decifrada, com a ajuda da Declaração da Independência dos Estados Unidos como chave, revelando a descrição do tesouro. As outras 2 continuam indecifráveis,
Desde então, aventureiros, caçadores de tesouros e criptógrafos tentam desvendar o enigma, mas até hoje ninguém conseguiu provar a existência real do tesouro ou resolver os 2 códigos restantes. O mistério das cifras de Beale continua a instigar a imaginação, alimentando sonhos de riqueza escondida e desafiando os limites da criptografia amadora e profissional. Número 7. Os crânios de cristal. Os crânios de cristal são artefatos esculpidos em quartzo transparente ou leitoso, moldados com incrível semelhança ao formato de um crânio humano. Eles geram fascínio entre arqueólogos, místicos e teóricos da conspiração, tanto por suas origens quanto pelas alegadas propriedades sobrenaturais. Encontrados em diferentes locais das Américas, como México, América Central e América do Sul, muitos desses crânios são associados a civilizações antigas como os maias e os astecas. Alguns acreditam que eram utilizados em rituais sagrados ou como ferramentas de adivinhação. Outros afirmam que possuem poderes místicos ou até mesmo ligações com seres extraterrestres. O mais famoso é o crânio de Mitchell Hedges, supostamente descoberto em Belize em 1924 pelo explorador britânico F. A. Mitchell Hedges. Este exemplar é conhecido por sua impressionante precisão de corte e pela crença de que pode emitir luzes estranhas ou influenciar o ambiente ao redor. Contudo, análises científicas realizadas nas últimas décadas indicam que muitos desses crânios foram provavelmente produzidos no século XIX ou XX, com ferramentas modernas, sendo vendidos como relíquias para colecionadores e entusiastas do oculto. Apesar disso, os crânios de cristal continuam alimentando a imaginação popular, aparecendo em livros, filmes e debates que misturam arqueologia, espiritualidade e mistério. Número 6. A Cachoeira Devil's Kettle. A Cachoeira Devil's Kettle, localizada no Parque Estadual Judge C. R. Magny, em Minnesota, é uma maravilha natural e um dos fenômenos geológicos mais intrigantes dos Estados Unidos. A peculiaridade da cachoeira é que, ao descer, ela se divide em 2 fluxos. Um segue normalmente pelo rio Brule, enquanto o outro desaparece misteriosamente em um buraco profundo chamado Devil's Kettle, ou Caldeirão do Diabo, sem deixar rastros visíveis. Durante anos, ninguém conseguia explicar para onde a água que caía nesse buraco ia. Foram jogados objetos como bolas de ping-pong e corantes para tentar rastrear seu destino, mas nenhum deles reapareceu, o que só aumentava o mistério. As teorias iam de rios subterrâneos a buracos sem fundo. Mais recentemente, cientistas utilizaram técnicas hidrológicas para medir o volume de água antes e depois da queda, e descobriram que o volume total que entra na cachoeira corresponde ao que sai mais abaixo no rio. Isso sugere que a água da Devil's Kettle reaparece subterraneamente através de rachaduras ou formações porosas na rocha. Apesar dessa explicação técnica, o local ainda continua alimentando o imaginário coletivo, sendo ponto turístico e objeto de várias lendas urbanas. Número 5. O misterioso desaparecimento do voo MH370. O sumiço do voo MH370 da Malaysia Airlines é um dos casos mais desconcertantes da aviação moderna. Em 8 de março de 2014, o Boeing 777-200 ER decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim com 239 passageiros e tripulantes a bordo. Cerca de 1 hora após a decolagem, a aeronave desapareceu dos radares, desencadeando a maior operação de busca da história da aviação. Investigações iniciais revelaram que os sistemas de comunicação da aeronave foram desligados de forma deliberada e que o avião desviou drasticamente de sua rota original, seguindo para o sul sobre o Oceano Índico. Dados de satélite indicaram que ele continuou voando por várias horas após perder contato com os controladores de tráfego aéreo. Várias buscas extensas foram realizadas em áreas remotas do oceano, com o uso de tecnologia submarina avançada. Apesar disso, apenas alguns fragmentos do avião foram encontrados, principalmente em praias de ilhas próximas à costa da África. O local exato do impacto, assim como a maior parte da fuselagem e as caixas pretas, nunca foram recuperados. Teorias sobre o que ocorreu incluem desde falhas mecânicas e sequestro até suicídio do piloto ou até interferência externa. Há quem acredite até em abdução alienígena. Mas sem evidências conclusivas, o mistério do MH370
permanece sem solução, alimentando especulações, documentários, livros e o interesse de milhões em todo o mundo. Número 4. A Torre do Diabo. Localizada no nordeste do estado de Wyoming, a Torre do Diabo, Devil's Tower, é uma impressionante formação geológica e foi o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, designado em 1906 pelo presidente Theodore Roosevelt. Com cerca de 264 metros de altura a partir da base, o equivalente a um prédio de mais de 80 andares, a estrutura se destaca pela sua aparência. Colunas gigantes de rocha em formato poligonal que parecem esculpidas à mão. A Torre do Diabo se formou há aproximadamente 50 milhões de anos como resultado da atividade vulcânica. Magma subiu pelas rochas sedimentares, se resfriando e solidificando sob a superfície. Com o passar do tempo, a erosão natural removeu as camadas externas mais macias, revelando as colunas de basalto que vemos hoje. Além do aspecto geológico, o local é carregado de significado espiritual para várias tribos indígenas americanas. Entre as lendas Lakota e Kiowa, conta-se que 7 irmãs, fugindo de um urso gigante, subiram numa pedra e pediram aos céus que fossem salvas. A pedra cresceu até alcançar o céu, e o urso arranhou suas laterais, formando os sulcos verticais que hoje vemos. As meninas, então, se transformaram na constelação das Pleiades. Hoje, a Torre do Diabo atrai geólogos, turistas e escaladores do mundo todo, fascinados tanto por sua beleza quanto por sua aura mística. Número 3. As estátuas da Ilha de Páscoa. As enigmáticas estátuas da Ilha de Páscoa, conhecidas como Moai, são um dos monumentos mais icônicos e intrigantes do planeta. Localizadas na remota ilha de Rapa Nui, no meio do Oceano Pacífico, essas figuras de pedra foram esculpidas pelos antigos habitantes polinésios da ilha entre os anos 1250 e 1500 d.C. Mais de 900 estátuas foram identificadas em diferentes pontos da ilha. O maior dos Moai tem mais de 21 metros de altura e pesa cerca de 82 mil quilos. Eles foram esculpidos em tufo vulcânico, uma rocha relativamente macia extraída da cratera do vulcão Rano Haraku, e posteriormente transportados para plataformas cerimoniais chamadas Ahu. A grande dúvida é, como um povo antigo, sem acesso a máquinas, conseguiu mover estátuas tão pesadas por distâncias que chegavam a vários quilômetros? Algumas teorias sugerem que eles usaram trenós de madeira e roletes. Outras, mais recentes, acreditam que os Moai foram andados na vertical com o uso de cordas, em um sistema semelhante ao de balançar uma geladeira. Além da impressionante engenharia, os Moai representavam figuras ancestrais, carregando significado espiritual e político. Muitos tinham chapéus de pedra vermelha chamados pukal, e alguns chegaram a ter olhos feitos de coral. Com o tempo, o ecossistema da ilha entrou em colapso, e muitos Moai foram derrubados durante conflitos internos. Hoje, esforços internacionais buscam preservar e restaurar essas magníficas esculturas, verdadeiros guardiões de pedra de uma civilização perdida. Número 2. O Mary Celeste. Originalmente batizado de Amazon em 1861, o navio Mary Celeste foi rebatizado e passou por vários donos até embarcar em sua última e mais misteriosa viagem em 7 de novembro de 1872, saindo de Nova York com destino a Gênova, na Itália. O capitão Benjamin Briggs comandava a embarcação, acompanhado de sua esposa Sarah, sua filha pequena Sofia e uma tripulação experiente de 7 marinheiros. O cargueiro transportava álcool industrial. Em 4 de dezembro daquele mesmo ano, o navio foi encontrado à deriva no meio do Oceano Atlântico pela tripulação do bergantim britânico Dei Gratia. Para espanto dos marinheiros, o Mary Celeste estava completamente abandonado. O bote salva-vidas havia sumido, mas os pertences pessoais, suprimentos e carga estavam quase intactos. O mistério se aprofundou quando nenhuma explicação plausível foi encontrada. Não havia sinais de luta, saque ou desastre natural. Várias teorias surgiram: motim, pirataria, intoxicação por vapores de álcool, ondas gigantes e até abdução alienígena. Uma das hipóteses mais aceitas é que os tripulantes teriam abandonado o navio por medo de explosão, mas não conseguiram retornar. Apesar de inúmeras investigações, ninguém sabe ao certo o que levou toda a tripulação a desaparecer de um navio perfeitamente navegável.
O Mary Celeste se tornou um símbolo dos grandes enigmas marítimos da era vitoriana, e sua história permanece viva até hoje. Número 1. A inscrição de Shugborough. A inscrição de Shugborough é um quebra-cabeça que intriga historiadores, criptógrafos e curiosos desde o século XVIII. Localizada nos jardins da Shugborough Hall, em Staffordshire, na Inglaterra, ela aparece esculpida em um monumento conhecido como o Pastor Arcadiano, inspirado em uma pintura do artista francês Nicolas Poussin. A sequência de letras gravadas no pedestal, DOUSVAVVM, parece aleatória à primeira vista, mas há séculos se tenta decifrar seu significado oculto. O monumento foi encomendado por Thomas Anson, membro de uma família aristocrática, e desde então tem gerado teorias que envolvem mensagens cifradas, ordens secretas e até pistas sobre o lendário Santo Graal. Alguns estudiosos acreditam que a inscrição poderia ser um acrônimo de uma frase em latim ou inglês, enquanto outros sugerem que o código poderia ser maçônico ou esotérico. Houve tentativas de decifração feitas por criptógrafos famosos, mas até hoje nenhuma solução definitiva foi aceita. A combinação da escultura misteriosa com a aura de segredo que envolve a propriedade continua a inspirar caçadores de tesouros, autores de ficção e estudiosos, todos tentando até hoje descobrir o que realmente significam aquelas letras gravadas na pedra. E é isso por hoje. Qual desses você achou mais intrigante? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!